Tudo sobre alergia. Ela é do ambulatório de urticária da USP, da equipe de doenças raras do Hospital 9 de Julho, uma baiana de Itabuna, casada com o Diego, mãe do Vitor, a doutora Paula Argolo, aqui. Ei, Paula, bem-vinda. Olá, vamos explicar primeiro pra galera esse negócio de alergia, que tem tanta coisa que provoca alergia. Tem gente que tem alergia a trabalho, tem gente que é a cunhado, a sogra, a primo, tem todo tipo de alergia. Agora, tipo de alergia. Com a tecnologia, com o progresso, também aumentou, claro, os tipos de alergia, né? Sim. Provocado pode ser por um remédio, pode ser pelo ar, né? Pode. Tem só água aqui, não dá o água, provoca alergia também. Tem também, viu? A gente até água. A tua área é impressionante, né? E aí é importante, assim, ir no alergista, se consultar, porque a gente não quer ninguém fedendo, né? Então tem que tomar banho cada mesmo. caso é um caso, não é isso? Cada não adianta achar, caso. não, serve para todo mundo, porque não é bem assim, não é isso? Não é bem assim, a gente precisa investigar. Então tem alergia alimentar, tem alergia a remédio, tem alergia pode ter a urticária à água, que é um tipo de urticária que a pessoa entra em contato com a água e tem a lesão. A gente vai mostrar mais ou menos o que é urticária, né? Que é uma lesão. Não é o que muita gente pensa que não gosta de chuveiro, não gosta de tomar banho. Não, é outra isso, coisa, exatamente. É outra coisa, não é isso? É outra coisa. Então tá bom, porque senão a gente entra na área da dermatologia também. A pessoa entra em contato com a água e ela tem essa lesão de urticária, que é o que? É um inchaço, que é circundado, assim, ao redor tem um vermelhão, coça muito. E geralmente some rápido, assim, naquele local, mas surge em outros locais do corpo. Essa lesão de urticária tem várias causas, né? Ela pode ser aguda, então, por exemplo, o bebezinho que tem uma infecção, e aí tem essa urticária e some até 6 semanas. Pode ser uma alergia alimentar, e aí a pessoa tem outros sintomas também. Mas ela pode ter uma urticária crônica, ou seja, mais de 6 semanas, e aí existe a urticária crônica espontânea, ou seja... Tem que conviver com isso, não tem jeito ou não? Tem tratamento, e aí o que a gente quer, o nosso objetivo é que a pessoa fique sem sintomas, né? Então, que controle completamente a doença. Tem essa urticária crônica espontânea que não tem nada que a gente faça que vai causar. Então, às vezes, o paciente chega no consultório deixando de comer um monte de coisa, achando que é isso que está causando. E, na verdade, não é espontâneo, não é nada que ele está fazendo. Mas existe a urticária induzida, ou seja, a pessoa entra em contato com a água e tem urticária. Então, é a urticária aquagênica. Olha aí. Existe a urticária solar, por exemplo. Então, a pessoa entra em contato com o sol e o sol desencadeia essa lesão. Mas tudo isso tem tratamento, tá? Então, a gente precisa observar qual é. Olha o que tem nesse mundo da alergia... que é a área da doutora Paula Argolo, que é uma baiana de Itabuna, que veio aqui nesta prestação de serviço público, falando na linguagem, como sempre a gente faz aqui, mais acessível possível. Anny, tem perguntas para todo tipo aí, não é isso? Tem para todo tipo, Faustão, mas já vou aproveitar e fazer uma para a doutora. Toda alergia coça, doutora? Assim, a alergia de pele geralmente coça, mas nem toda alergia coça. E nem tudo que coça é alergia. Tá? Então, tem coisa que a pessoa tem na pele que não tem a ver com alergia. É uma outra doença de pele, às vezes até infecciosa, que a gente precisa tratar. Então, precisa investigar o que é realmente e nem tudo que coça é alergia. Atenção, perguntas de todo o Brasil para a doutora Paula aqui. Vamos lá. Olá, Faustão. Meu nome é Daniel, sou de São Paulo. Oi, Daniel. Tem um amigo meu que ele não passa vontade em comer camarão. E ele tem alergia. Ele fala que toma um antialérgico antes e um no dia seguinte. Isso faz mal? Não. Tem isso como preventivo, precavido? Não, isso pode fazer muito mal. A alergia alimentar pode matar, tá, gente? Então, a gente tem que pensar, assim, que a alergia tem muitos tipos. Então, pode ser, assim, uma urticária, pode ser uma dermatite, que a gente vai ver que é uma lesão mais diferente, que coça, descama, fica vermelho. Então, é uma lesão de pele mais diferente. Então, quando fala alergia na pele, tem várias coisas. Mas a alergia alimentar é uma coisa que pode dar uma reação generalizada, ou seja, a pessoa pode até desmaiar, pode perder a vida. Então, assim, a alergia alimentar, se a gente precisa saber, é realmente uma alergia alimentar? Se for, precisa excluir aquele alimento. E o único tratamento, uma vez desencadeada, a anafilaxia, que é uma reação muito grave, que incha a garganta, a pessoa pode ficar sem respirar, pode ter uma parada cardiorrespiratória, o único tratamento é a adrenalina. A adrenalina que dá no músculo, e o antialérgico, ele não vai curar essa reação, tá? O que realmente vai ajudar é a adrenalina. Então, precisa correr para o hospital e a gente não tem como saber. A pessoa, às vezes, fala assim, toda vez que eu como camarão, só coça a minha boca, só incha meu olho, eu tomo antialérgico e resolve. Em algum momento, pode ser que você coma e tenha uma anafilaxia. Aliás, o cara fazendo esse tipo de procedimento, ele acha que está camuflando e, na verdade, ele está se enganando e pode prejudicar, então. Ele pode até morrer. Então, olha assim, aí, tá vendo? Doutora Paula Argolo aqui. Uma vez com alergia mesmo a camarão, tem que parar de comer. Então, nada é isso, meu. Tem que primeiro ver a causa
diagnosticar qual é o motivo, que senão é a mania que tem de automedicar e essa coisa de medicina da internet é no que dá. Solta aí mais uma. Olá, Faustão, tudo bem? Eu sou o Matheus. Fala, Matheus. Eu gostaria de saber como que eu faço para descobrir se eu tenho alergia a alguma substância. É bem vago, né? Mas assim... Mas tem jeito de descobrir? É comum isso até. Um exame geral, que o cara entra num computador, faz um escaneado, fala, você não tem alergia nenhuma, parabéns, está aqui o certificado. Existe isso, doutora? Não, assim, é muito comum o paciente chegar e falar assim, eu quero saber o que eu tenho alergia. Você pode pedir um monte de exame e isso não é indicado. O que o médico trata é o paciente, a pessoa. O médico não trata exame. Então, não é um exame que vai me dizer o que é que você tem. O que vai me dizer é você. Claro. Então, se o paciente chega dizendo, eu tenho uma lesão na pele que surge desse jeito, eu como alguma coisa e tenho isso, baseado no que ele está me contando, eu peço exame direcionado. Mas chegar um paciente que não tem nada, ou estão sintomas vagos que não são compatíveis com alergia, e falar, me mostra o que é que eu tenho, o que é que causa isso. Se a gente pedir esse exame no escuro, pode vir um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, assim, eu como de tudo, não tenho alergia. Eu posso fazer o exame e dizer que eu tenho alergia. Mas eu vou olhar esse exame e vou dizer, joga fora. O que me diz que a pessoa tem alergia ou não é a clínica. Então, o que é isso? É o que o paciente apresenta, o que a pessoa tem, quais são os sintomas. E aí vai depender. Por exemplo, no caso de uma alergia mais imediata, por exemplo, comeu camarão, inchou o olho, inchou a boca, teve aquela urticária, a gente tem testes, tipo prick teste, que é o quê? A gente coloca na pele, então talvez até o camarão mesmo a gente testa, o medicamento, ou a gente faz um líquidozinho com as proteínas que podem ter naquilo que a pessoa tem alergia, a gente pinga na pele, faz um furinho e depois de uns 15 a 20 minutos faz a leitura do teste. Isso, é isso mesmo. Olha lá, É o que tá mostrando a imagem. Aí a gente, depois desse tempo, vê se apareceu realmente, se tem essa reação, e a gente vai correlacionar isso, então vai ver na clínica. É muito comum. Tem também alergia que não aparece reação nenhuma? Tem também, porque pode ser que esse líquidozinho que está pingando aí não tenha a causa que ele tem alergia, né? A gente faz um preparado com o mais comum, mas pode não ter ali. E aí o que acontece por exemplo, o paciente pode ter uma rinite, e aí ele reage ali na pele dele, aparece cão, gato, ácaro, que é o bichinho que vive na poeira. Então ele diz, doutora, mas eu tenho um cachorro e não tenho nenhum sintoma. Então, não é o exame o que vai me guiar é o exame mais a clínica do paciente, tá? Então, a mesma coisa eu como vários alimentos, não tenho alergia, mas fiz um exame que deu que eu tenho alergia. E aí? Joga fora o exame e continua comendo, tá? Então... Doutora Paula Argolo, olha aí, ó. Ela é do ambulatório de urticária da USP, da equipe de doenças raras do Hospital 9 de Julho, essa alergista que veio aqui fazer essa prestação de serviço público. Tem mais gente perguntando. Olha aí, ó, a Marlene Silva. O namorado dela não pode ir na casa porque tem alergia ao gato. O gato é o gato bicho, isso. Tem algo que ele possa fazer? Tem, assim, o que ele apresenta, provavelmente, porque eu imagino, é uma rinite, né? Rinite é o quê? Aquele sintoma de coçar muito o nariz, coçar o olho, ter aquela coriza, né? De ficar pingando o nariz. Isso não é desculpa do cara para ir na casa da namorada, não, né, doutora? Não, isso existe mesmo, isso existe. Se o cara tiver rinite e passar perto de um gato, pode piorar reação. bastante, pode. Ele pode ter essa alergia desencadeada pelo pelo do gato. E aí existe tratamento, sim, tem como controlar essa rinite. E existe até um tratamento muito específico hoje, que é muito bom, muita gente não conhece, que é a imunoterapia. O que é isso? As pessoas conhecem como vacina de alergia. E aí a gente descobre o que é que a pessoa tem alergia, então faz esse exame, por exemplo, vê, né, correlaciona isso com o sintoma que ela tem, e a gente pega isso que ela tem alergia e dá uma dose mínima, muito pequenininha, vai dando aos pouquinhos, para como se dessensibilizasse o sistema imune, então a gente faz com que ele comece a entrar em contato com aquilo e não reagir mais. Então isso pode mudar a doença. É uma opção, caso ele queira fazer essa vacina, que pode mudar muito o sintoma dele. E também tem que ter um pouco de paciência, porque não é do dia para noite, né? Tratamento longo isso. E também não vai achar que o cara vai sair de lá e vai começar a fazer miau, aí ele pegou tudo do gato também. Calma aí. A doutora está falando aqui, precisa ter muita mas muita quando atenção. a pessoa tem realmente uma alergia que é diagnosticada, um fator desencadeante... Sinusite com rinite não tem nada a ver ou tem correlato? Tem a ver, porque a pessoa que tem rinite tem a mucosa já, então essa pele que fica dentro do nariz por dentro, né, tá sempre inflamada. Ar-condicionado, porque tem gente que vem cantar aqui e reclama porque o ar-condicionado desencadeia, afeta, né? Então o ar-condicionado tem que limpar com frequência, às vezes acumula muito ácaro, né? A mudança de temperatura pode desencadear isso. E aí quem tem rinite, se não controlar, pode complicar com a sinusite, né? Então fica inflamado, pode vir uma bactéria ali e realmente ter até uma sinusite bacteriana. Então tem que tratar. E uma vez que a gente identifica o que é que causa alergia, o ideal é até manter distância, né? Tem mais perguntas, olha aí.
para a doutora Oi, Paula Faustão, Argolo. tudo bem? Meu nome é Bianca, eu sou Fala, aqui de São Bianca. Paulo. Uma vez eu ouvi falar com uma amiga minha, ela estava com alergia emocional. Isso realmente existe? Existe alergia emocional? É uma dúvida muito comum. O que existe a alergia é uma doença, ela tem uma causa específica, tá? Então, tem vários tipos de alergia. Não é a emoção, a ansiedade, a depressão, enfim, o estresse que é a causa daquilo. O que acontece é a pessoa tem essa doença que piora em um período de estresse e ansiedade. Então, tem uma causa, tem um tratamento e essa doença geralmente piora nesses períodos. Interessante que na pandemia, e quando começou em 2020, em março mesmo, a gente fez até um trabalho lá na USP, a equipe de urticária, que a gente ligou para os pacientes que têm urticária, que já tem essa lesão de pele, né, espontânea há muitos anos já, e perguntou: você está estressada? Você está ansiosa? Porque está confinada, né, com medo de morrer, de piorar. E aí quase 60% falaram: não, eu estou muito ansiosa, estou muito estressada. E dessas pessoas que falaram que estavam estressadas, 30% pioraram da doença. E depois surgiu muitos trabalhos correlacionando isso mesmo. Então, ansiedade e depressão, enfim, estresse pode piorar as doenças. Quem aqui nunca ficou nervoso e teve uma diarreia, né? Então, assim, o corpo humano é todo integrado. Não tem como eu olhar só para a pele do paciente, tratar a pele e pronto. Então, o cérebro manda sinais para o corpo se você está nervoso. Às vezes começa aqui, vai para o corpo, e às vezes começa no corpo e vai para o cérebro. É isso, porque a pessoa que tem urticária coça muito também fica muito estressada porque está coçando. Então, tudo piora, tudo está integrado e a gente precisa ver o paciente como um todo, né? Então, se está estressado, está ansioso, às vezes a gente precisa tratar isso também para melhorar a doença. Então, piora, mas não é a causa, tá? Doutora Paula Argolo está super renomada, alergista aqui com a gente, explicando para a galera. Solta mais uma pergunta de todo o Brasil. Oi, Faustão, meu nome é Franciele e eu tenho alergia à maquiagem. Quando eu passo rímel nos olhos, ele fica muito vermelho, ou blush na bochecha fica muito empolado. Eu tenho até algumas marcas aqui e eu queria saber se tem alguma coisa para reverter, como que alivia isso. Esse é um problema. Porque pensa que todas essas substâncias que a gente está passando na pele pode ter alérgenos, que é o que? Alérgeno é uma substância que pode causar alergia. E aí tem muitas substâncias ali que podem causar alergia. E para cada pessoa é uma reação diferente. Sim, pode ser. Nem sempre a mesma pessoa, duas pessoas passando o mesmo produto têm a mesma reação. Não, e às vezes a pessoa, dentro daquele produto, uma pessoa reage a uma substância e outra pessoa reage a outra substância. A pele geralmente fica seca, vermelha, descama. Essa dermatite aparece geralmente com contato a alguma substância e aí a gente tem como tratar e investigar o que está causando isso. E uma vez que a gente investiga, que aí já é um exame totalmente diferente, que é o PET teste que a gente pode fazer, que é colar algumas substâncias nas costas. E aí ele vai fazer a leitura durante uma semana lá, vai alguns dias no consultório para a gente ver. Uma vez que a gente descubra qual a substância que tem alergia, ela vai reler rótulo. Então, eu não posso usar esse porque tem a substância, esse eu posso usar porque não tem aquela substância. E aí a gente tem que fazer esse trabalho de investigador mesmo, para descobrir qual a causa dessa dermatite. Solta aí a pergunta, olha aí. Meu amigo tem alergia a suor e fica super constrangido. Pergunta da Lidiane. Existe cura para esse tipo de alergia a suor? Aí é um termo, como a gente falou, né? Um termo amplo também. Alergia a suor. O que ele apresenta, né? Pode ser uma urticária, existe um tipo de urticária que é quando aumenta a temperatura do corpo, a pessoa pinta toda, fica cheia daquelas lesões. Então, às vezes, vai correr, vai fazer uma academia, ou aumenta a temperatura, o ambiente está muito quente, e aí ela tem essa urticária, e tem tratamento, tá? A gente tem várias medicações que a gente pode usar e controlar esse sintoma. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem dermatite, então, que é essa lesão mais seca, que coça, descama, essa lesão pode piorar com o suor, porque acaba sendo um fator irritante. E a gente tem que identificar isso e tratar também para controlar o paciente. Fora a questão de quando tem no verão, sol, no inverno, é outro tipo de coisa, também influi, né? Influencia. Tem gente que piora no inverno, porque tem esses fatores irritantes, né? Tá vendo? Ani. Doutora Paula, no caso de criança, o recomendado é já colocar ela, expor ela a alimentos que podem ser alérgicos, sei lá, camarão ou aqueles amêndoas que tem maior chance de provocar alergia na criança. É melhor dar logo para ela essa comida. Já quer fazer o teste. Fazer já o dá teste tudo logo. pra criança, já. Ou tem um período que ela precisa amadurecer. Vamos entupir a criançada. Não, às vezes tem um período que ela precisa amadurecer, né? Para poder receber esse tipo de alimento. É muito legal isso, porque antigamente a gente tinha esse raciocínio. O sistema imune está mais imaturo, vamos esperar, né? Só introduz o camarão com 1 ano. Antigamente a gente pensava isso, e aí vários estudos foram feitos e teve um interessante que separou, né? Crianças que não vão comer um alimento que é potencialmente
alergênico, né, que tem mais chance de causar alergia, e criança que a gente vai dar esse alimento logo. Então, começou ali a introdução alimentar, começa a comer. E quem começou a comer antes teve menos chance de alergia. Então, hoje, o que a gente sabe é, se a gente tem a exposição, ou seja, se a gente tem contato com aquele alimento, tem menos chance de ter alergia. Um exemplo, vamos imaginar, eu estou lá na minha casa, e aí tem uma senhorinha que todo dia vai lá em casa. Ela conversa comigo, eu já sei que ela vai entrar, estou habituada com ela. Então, tudo bem, eu já abro a porta e deixo ela entrar. De repente, vem um senhor diferente, eu não conheço, ele bate na porta e quer entrar. Se ele tentar entrar, eu vou reagir. O sistema imune, aquilo que a gente tem contato, ele tem mais chance de tolerar. Se é uma coisa muito diferente, que nunca viu, aí tem mais chance de reagir. Então, hoje a gente sabe que a introdução precoce e oportuna, o que é isso? Ah, tem uma família que não come camarão, mas eu vou botar para ela não ter alergia. Não. Se você tem esse hábito de comer na sua família, esses alimentos são potencialmente alergênicos. E quando a gente fala desses alimentos, geralmente leite, ovo, trigo, soja, amendoim, castanhas, camarão e crustáceos, eles são assim, os clássicos mais alergênicos. O ideal é que você introduza mesmo no início, né, na introdução alimentar, que tem mais chance dela tolerar e ter menos alergia. Essa é a doutora Paula Argolo, ela é do ambulatório de urticária da USP, da equipe de doenças raras do Hospital 9 de Julho. A mãe do Vitor está aqui hoje aqui. Tati, você está com quem? Oi, Faustão, com a dona Maria de Fátima. Aí, dona Maria. A minha mãe, no frio, o corpo dela inteiro fica vermelho e coça muito, é tanto que ela nem fica aqui. No frio, ela vai embora para o Nordeste, porque ela não aguenta o frio. Isso é desculpa para ir lá ver os parentes, ela está enrolando a senhora. Tem cura para isso? Tem alguma coisa para curar mesmo? Qual o nome dela? É Severina Ana. Aí, dona Severina, sua filha aqui está entregando a senhora aqui, ó. A senhora aqui no frio, a senhora foge de São Paulo e volta lá para... Vai para onde? Vai para o Nordeste, vai para Paraíba. Esperta ela. Ela é de lá, né? Ela vai para lá. Aí, tá vendo? Ah, bom demais, né? Melhor tratamento impossível, brincadeira. Com 93 anos, mas ela sempre teve essa alergia. 93? Olha só. Ô, louco, e vai Ela volta, sempre teve essa alergia, mas agora com a idade avançou, né? Aí ela vai embora para lá. Sim, não, isso existe mesmo, tá? Existe. Dentro dessas urticárias físicas que a gente falou, então, a urticária que tem um estímulo que induz esse aparecimento dos sintomas, existe a urticária ao frio. Sim. Inclusive, tem até um teste que a gente consegue fazer, a qual temperatura que desencadeia os sintomas. Existe tratamento, tá? A gente consegue tratar. Tá vendo? Mas a melhor coisa é ir para o Nordeste. Obrigada. Né? Olha aí, ó, prefeito de Itabuna aqui, defendendo aqui. Muito bem. Anny. Doutora, uma vez que eu tenho um tipo de alergia, eu tenho chance de desenvolver algum outro tipo de alergia? Isso é interessante. É como uma paciente fala assim, eu sou muito alérgico, eu tenho alergia a muita coisa. E essas doenças, tem algumas doenças que andam juntas mesmo, né? Então, é como, por exemplo, o paciente ter rinite, asma, a criancinha pode ter dermatite atópica, e a gente chama isso de atopia, que é o que é uma tendência hereditária, genética, né, de ter alergia. Então, se os pais têm alergia, tem mais chance do filho ter. A genética aparece sempre em tudo, né? Quer dizer, Não é importante exato. a pessoa saber. Exatamente. Se vem de família, né? Sempre tem o fator ambiental também, né? Então, nosso estilo de vida, a exposição que a gente tem durante a vida e a genética. E aí, uma vez que tem esse histórico familiar, você tem mais chance de ter. E uma vez que você tenha alguma dessas alergias, então tem uma coisa que a gente chama de marcha atópica. A marcha pensa que é o sentido de passo, né? Um passo de cada vez. Surge uma doença, depois a outra. Então, geralmente, o bebezinho tem uma dermatite atópica. Então, a pele perde essa proteção, fica vermelha, descama, está mais aberta. Aí, esses alérgenos que podem causar alergia entram com mais facilidade. Ele pode ter uma alergia alimentar depois. Depois vem a asma, a rinite. Então, tem essa ordem de aparecimento. Não necessariamente vai ter tudo, mas é muito comum ter essas doenças juntas, né? Tati, quem está com você? Oi, Faustão, tô com a Lucineia. Fala, Lucineia. Boa noite. Boa noite. Toda vez que eu uso a tintura preta no cabelo, eu tenho alergia que ataca os olhos. Pode causar cegueira nos olhos? Interessante, assim, quando usa um produto, pode ter essa dermatite, e a dermatite ela pode ir para outros lugares também, pode ter uma dermatite sistêmica, ou seja, você pode aplicar o produto em algum lugar e aí a alergia vem em outro lugar. Precisa investigar exatamente qual é a substância que deu essa alergia, tá? E excluir, fazer o tratamento. Não é todo tipo de tintura, é uma tintura específica ou qualquer tintura
pode causar Teoricamente, qualquer uma pode causar. Geralmente, a gente reage à proteína. Então, tem que ver exatamente qual é a composição. Porque tem umas que tem menos chance de dar alergia. Tem outras que tem mais chance de dar. Então, precisa saber qual que usou, o que que tem na composição dessa tinta, para a gente ver, talvez isso aqui seja o culpado. E a gente testa qual pode ser o culpado. Tá? Mas a questão é, se a pessoa tem uma alergia que coça o olho, esse ato de coçar muito o olho pode ser muito prejudicial. Inclusive, pode levar até a cegueira, tá? Coçar bastante o olho. Então, deixa ficar o cabelo branco, Lucinéia, ó. Tá bem, tá jovem, tá bom demais, ó. Vamos tratar. Ou vai ver, né? Tem que ver essa tintura. Outra pergunta aí para a doutora Paula Argolo, alergista, falando com a gente aqui. Eu tenho uma amiga que ela descobriu que tem alergia a ovo. E é a única comida que ela sabe fazer. Isso é comum, doutora? Alergia ao ovo, o ovo faz bem para chu. O ovo é comum, né? Como a gente falou, é um dos alimentos potencialmente alergênicos, né? E a gente precisa saber em que momento que essa pessoa tá. Porque, por exemplo, ela pode reagir a tudo que tem ovo, e aí ela tem que excluir tudo, ler rótulo. Ou pode ser uma pessoa que está em um outro momento que ela consegue comer, por exemplo, um bolo que tem ovo, um biscoito que tem ovo, mas se ela comer o ovo mesmo, ela reage. Então, é importante fazer essa investigação, ver se ela tem aí algum caminho de tolerar alguma coisa, ou se tem que excluir tudo mesmo. Mas acho que uma boa opção é ela fazer uma curso de culinária também, né? Perfeitamente, já resolve o problema. E tem muita opção, é verdade. Tem muita opção. Paula, e a respeito de lactose, essas coisas que hoje em dia tem gente que tem problema com várias coisas. Tem a ver também com alergia? Existe uma confusão que é feita entre intolerância à lactose e alergia alimentar, né? Glúten, sei lá, tem um monte de coisa. Exato. Então, assim, a intolerância à lactose, por exemplo, é o quê? A gente tem uma enzima que digere, então que quebra, quebra a lactose, né, que é o açúcar do leite. Então, a pessoa que não tem essa enzima mais no intestino, o açúcar não é digerido, ou seja, ele chega lá no intestino, as bactérias fermentam aquilo e aí dá gases, desconforto, pode dar diarreia. Isso é ruim, isso é uma intolerância, tá? Não tem a ver com o sistema imune, não tem nenhum processo imunológico aí, não tem a ver com alergia. Então, se a pessoa toma o leite sem lactose ou toma a enzima, pode resolver, pode ajudar. Já a alergia a leite, não. Leite com lactose ou leite sem lactose vai ter a proteína do leite. E aí a pessoa vai reagir a tudo. Então, é um sistema, é uma reação imunológica, é totalmente diferente. Aí é mais perigoso, tem que realmente excluir, não pode ficar tomando leite sem lactose, que pode ter uma reação mesmo assim. Direto agora para você, Tati. Com quem está com Oi, estou com a dona Outra ponta do auditório, dona Tati, parabéns. Dona Aparecida, Faustão. Dona Aparecida. Oi, Faustão. Tudo Oi, doutora. bem? Bem-vinda. Obrigada. Eu sempre faço caminhada na praia e imediatamente assim vem uma alergia no meu pé. Só fica ali no meu pé, não sobe a alergia. O que pode ser isso? Você não pisou em água viva, não, né? Água viva, eu já... brincadeira. Não, tem muita coisa que pode ser, assim. Pode ter, por exemplo, a senhora entra em contato com o sol, existe a urticária solar, né? Mas aí, geralmente, é onde incide mesmo os raios solares. Quando aumenta a temperatura do corpo, existe a urticária colinérgica, que aí enche de pintinha, o corpo coça muito também, essas lesões que a gente mostrou, mais ou menos. Pode ser isso. E pode ser a dermatite de contato também. Então, é muito comum, às vezes, ir na praia com um sapato de borracha. E borracha é uma causa comum de dermatite de contato, por exemplo. Então, tem que ver... O que é dermatite de contato? Dermatite é essa lesão que a gente falou, assim, que é mais seca, descama, coça. E aí a pessoa entra em contato com alguma substância que pode causar alergia. E aí não vai ser cremezinho que vai consertar, né? Não, aí tem que realmente... O ideal é que não se exponha mais a isso. Então, não use mais esse sapato. Ou então, proteja o pé quando usar esse sapato. A gente consegue investigar qual é a substância que tem alergia. Faz essa investigação mesmo. E aí tenta tirar isso da sua vida. Ou se é algum fator irritante mesmo, né? Talvez a areia, alguma coisa ali que entrou em contato. Se eu descubro alergia a um tipo de alimento, eu tenho que ficar o resto da minha vida sem poder comer aquele alimento, ou em algum momento, assim como veio a alergia, pode ir embora também? Você pergunta de gaúcha, só porque ela não quer ouvir falar, você não pode comer carne. Não, imagina, alergia à carne, gente. Ficar o resto da vida assim não dá. Eu, Olha como boa que gaúcha, existe, não dá. viu? Mas assim como veio, ela pode ir embora ou... como falar para uma baiana sobre vatapá. Não dá, exatamente. não. Acarajé, não dá. Acarajé, então, isso depende, tá? A resposta é essa, depende. Então, por exemplo, um bebezinho que ele tem alergia ao leite ou ao ovo, e dependendo do sintoma que ele tenha, a história natural é que com o tempo ele passa a tolerar aquilo, ou seja, cura mesmo, deixa de ter alergia. Mas, quando é um camarão, ou um amendoim, por exemplo, geralmente são alergias mais persistentes. Ou seja, aí realmente não pode comer o alimento e, se comer, pode ter reação. Então, depende muito do alimento, do momento da vida que aquilo apareceu, quais foram os sintomas. Tati, quem está com você agora?
Opa, qual o seu nome? Meu nome é Rita. Ô, dona Rita. Ô, doutora, eu gostaria de saber quem tem alergia de medicação com potássio e sódio. Isso é verdade. Tem muito remédio que provoca alergia, não é isso? Sim. É efeito colateral. Bela pergunta. É, exato. E aí a gente precisa diferenciar mesmo. Falou muito bem. Ela já Fausto, foi assim. até na substância que ela já sabe qual é, né? Então, assim, existem os efeitos adversos daquela medicação. Então, o que é isso? Você toma uma medicação que é para uma coisa e ela dá um efeito em outro local e, às vezes, é uma coisa que a gente espera. Ó, se você tomar esse remédio, pode dar essa reação. Isso não tem a ver com alergia. É uma reação que aquele remédio pode dar. Isso é previsível, a gente sabe, tem na bula, né? Mas Geralmente, o que é? Muda o remédio? muda o remédio. E aí tenta para não ter essa reação, né? A gente quer que o paciente não tenha efeito adverso. Dependendo do que for, a gente tenta tratar, porque tem remédio que não tem outra opção, né? Tem que ser aquele, né? Então a gente tenta tratar a reação lá, o efeito adverso, para continuar usando o remédio. Quando é uma alergia, aí tem muita coisa que pode causar alergia, né? Geralmente é alguma substância que tem naquele remédio, precisa investigar e saber, porque às vezes a pessoa tem alergia, por exemplo, a dipirona, que é um remédio que usa para dor, para febre, ela pode também ter alergia a outros remédios parecidos. Então, às vezes, não, eu tenho alergia de dipirona, não vou tomar dipirona. É bom ir no alergista, investigar, porque pode ter outros remédios relacionados. Será que é só a dipirona ou será que tem outros? Porque aí você pode tomar outro e ter a reação. Então, precisa investigar qual foi a substância, o que é que está ali, qual foi a parte daquele remédio que causou alergia, para ver se tem outros relacionados, se é realmente uma alergia ou se é um efeito adverso da medicação. Tudo isso tem que ver direitinho. Tá bem claro que no mundo dos alergistas, tudo tem explicação, desde que você traga a informação correta ou faça o exame. Não adianta ficar chutando, não. A última pergunta, vamos ver aqui de onde vem. Oi, Faustão, aqui é o Bruno. Exames para alergia, eu consigo fazer no SUS também? Olha aí, bela pergunta. Dependendo do lugar, consegue sim, lá no HC da USP, né, onde eu faço meu mestrado, tem disponível esses exames, mas não é assim, bater na porta e vou fazer, né? Geralmente tem você tem que ir ter um motivo para fazer. tem que ir na unidade básica de saúde, e aí, se necessário, encaminha para o especialista, e se necessário, o especialista pede esses exames. Porque senão cai naquilo que você falou, você vai fazer exame para saber o que exato. Então, assim, não é para tirar no escuro, tem que ter uma investigação mesmo. E, assim, o importante ter isso tudo, e por que é muito importante falar sobre isso? A alergia tem aumentado muito ultimamente, né? A gente sabe, tanto pelo nosso estilo de vida, como também tem uma hipótese interessante, que é a hipótese da higiene, que é o quê? Fala que antigamente o nosso sistema imunológico estava tão preocupado combatendo as doenças infecciosas e parasitárias, então, que não tinha tanta chance de alergia. Pensa um menino que está na fazenda brincando com terra, cheio de animal ao redor, ele tem mais chance de ter alergia do que um menino que está no apartamento, longe da natureza, longe dos animais, criado em um apartamento. Não, geralmente, se ele tem a exposição, então, se ele tem contato com o bicho, com o animal de estimação, ele tem menos chance de ter. O ácaro não vai na fazenda, eles não gostam muito, né? Ele pode estar também, ficar pode fechado, também? pode. O ácaro se alimenta de pele morta, Sim. então ele pode se depositar ali no colchão, no travesseiro. Eu digo, mas o ácaro em fazenda, sítio também acontece, não é só em cidade. Acontece. Né? Tá. O que acontece é que quando a criança ela tem o contato com esse animal de estimação, ela pode ter menos chance de ter alergia a isso no futuro. Então, novamente, o que a gente falou, né? O contato com a natureza é muito bom, o contato com os animais, esse contato com os alimentos é importante para a pessoa não ter alergia no futuro. Videogame dá alergia um pouco. Excesso, né? Pois é. Tem que ter o contato com a natureza. É muito importante para as crianças. Foi realmente muito proveitosa a presença da doutora Paula Argolo, que é do ambulatório de urticária da USP, da equipe de doenças raras do Hospital 9 de Julho. O Diego é também médico? Não, não é médico. Ah, tá vendo? Que sorte. Então não tem problema de alergia com ele, nem com o teu filho Ele tem, Vitor. viu? Ele tem alergia, ele tem asma. Todo mundo tem um pouquinho. Aliás, a asma é um tipo de alergia? Sim, asma é um tipo de doença. Pode ter asma alérgica, né? Sim. E aí pode piorar, por exemplo, com a poeira. Inclusive, a pessoa pode ter rinite e asma. E se não tratar a rinite direito, pode ajudar a ter crise de asma. Então tem que controlar tudo, né? Brinca, o que tem o mundo da alergia, vocês não imaginavam que era tão vasto e tão, né, diversificado. Obrigado, viu, Paulo? Volta várias vezes aqui, viu? Beijo. Obrigado. Doutora Paula Argolo, direto com a doutora, trazendo informações para a galera aqui na prestação de serviço público. Daqui a pouco, os vídeos do João Silva. Galera, eu tenho o maior respeito por gente que sonha e tenta realizar o sonho. Imagine
Se não tivesse avião, não tivesse luz elétrica, não tivesse celular, a sua vida como seria? Claro que tudo tem o lado bom, o lado ruim, mas se não tivesse algum inventor, não tivesse pessoas que se dedicassem a vida para descobrir e melhorar a vida das pessoas, como seria a nossa situação? Por isso que a gente traz para a galera um inventor, jornalista de Sorocaba, 17 anos de carreira. Ele tem um canal nas redes sociais chamado Manual do Mundo. 3 bilhões de visualizações. Você vai conhecer, né? O filho da Ângela, do Edelso, casado com a Mariana Fúvaro e mais, né? Que é assistente da figura que vem aqui. Mas ele é pai da Helena e da Melissa. Ele é o Iberê Tenório. Oi, Iberê. Vem aqui pra galera. Tudo bem? E aí, Faustão? Oh, maravilha. Tudo bom? Iberê, o que leva o cara a se transformar num inventor? Tem que ter paciência, perseverança, ser curioso. Qual é o segredo? Acho que... Eu não sei se eu sou exatamente um inventor, mas o que eu sou é muito curioso. Eu quero saber como tudo funciona. Quando eu era criança, eu desmontava tudo que eu via pela frente. Uma vez o João também, ele sentava em cima do brinquedo e desmontava. Mas não é difícil, era montar. O montar sempre é o problema. Até hoje eu não sei montar muito bem, não. Uma vez, quando eu era criança, eu perguntei pro meu pai, ele tava meio distraidão, assim, eu falei pra ele, pai, posso desmontar a moto? Ele falou, pode, vai. Quando ele viu, já tava com o carburador da moto na mão, todo desmontado. Aí ele ficou louco da vida. Não, mas... Eu falei, mas isso é uma habilidade que pouca gente tem, quer ver? Você em casa aí, todo mundo tem na família alguém que sabe consertar, sabe desmontar e sabe principalmente montar as coisas. Você fazia as duas coisas? Não, só desmonto. Só desmonta. Bom. Não, eu sei montar. Agora, eu gosto muito de montar coisa pra gente entender como é que funciona e pro pessoal que assiste aprender o que a gente tá fazendo, né? Até porque tem uma característica brasileira, mas que eu acho que em outros países também, é de não querer ver manual. Então não tem paciência. O cara compra, seja um celular, ele compra uma televisão, ele compra geladeira e nunca ninguém lê o manual. O manual que é complicado geralmente o ser humano que é preguiçoso. Eu acho que o manual que é complicado, Faustão. É por isso que a gente criou o Manual do Mundo, que é para explicar tudo de um jeito simples. Essa é a ideia. Então você descomplica o manual. Essa é a nossa missão, fazer o manual fácil, para todo mundo entender. Mas não é só isso, não. O Iberê também, embaixo da água, é com ele também. Olha o que ele aprontou com o submarino. Tá brincando? Vocês criaram esse submarino? Fizemos lá no Manual do Mundo, Faustão. Olha aí. 100% produção nossa, esse submarino. Eu vou dizer que é mais confortável do que muitos que já vi, viu? E já entrei. Tá bem bom. Mas é apertado, viu? Falar pra você. É? Porque qual que é o problema do submarino? Ele tem que afundar, então ele tem que ser muito pesado. Quanto maior você fizer, mais peso você tem que colocar nele pra ele conseguir afundar. Então, o problema não é fazer o motor puxar o submarino lá embaixo, é descer. Não, o do motor é o de menos. Então ele tem... Olha o que a gente fez aí. Pra que ficasse o mais apertado possível, mas que eu não morresse esmagado, não dava um ataque de claustrofobia, a gente fez todos esses desenhos aí pra... Só cabia você? Só eu e... Esse a Mariana falou, eu cuido das crianças. Esse é pauleira. Você entra dentro desse negócio e dá uma certa angústia, um frio na barriga. E aí a gente foi montando todo um esquema de papelão aí pra fazer com que... Fazer um mock-up, né? Fazer um falso e eu entrar dentro e ver se ficava confortável. Você pelo menos testa um pouco antes. Não é exatamente a palavra confortável, mas pelo menos dava pra ficar ali sem ficar desesperado. Mas é bom também pra controlar o sistema nervoso, controlar a cabeça pra falar, eu sou poderoso pra ficar aí nessa posição. Olha, rapaz, agora... Aí balança tudo assim, ô Iberê? Não, isso aí é só uma projeção no computador. Bom, não é que esse submarino não tem... Não balança desse jeito, não. Você levou pra fazer alinhamento de roda e balanceamento todo. Tudo cortado no computador ali pra ficar tudo certinho. Só pra você ter uma ideia, Faustão, a gente precisou de 450 quilos de chumbo pra fazer ele afundar. Olha aí, meu. Porque é uma cápsula de ar, você tá ali dentro no ar, né? Então... Alguma coisa e você testou com você, não é que você pôs a sogra, cunhado pra afundar. Não, ali... Olha como é que é, o inventor, ele é cobaia dele mesmo. Isso Faustão, que é legal. Nesse submarino, se você quisesse assustar alguém, você coloca no seco mesmo, que a pessoa já desespera lá dentro, porque é muito apertado. Muito apertado. E esse projeto durou quanto tempo, Berê? 4 anos. Né? 4 anos? Porque tem um problema no submarino.
conforme você desce na água, a água faz muito peso. E ela começa a comprimir o submarino. Então você corre o risco de ele implodir, de ele amassar como se fosse uma lata de refrigerante vazia. Então você tem que fazer de um jeito muito seguro para isso não acontecer. Ali Então, já demorou tá muito numa tempo. piscina. A gente foi numa piscina de mergulho, onde as pessoas têm curso de mergulho, que ela tem aí uns 5, 6 metros de profundidade para testar o submarino antes de levar para o mar. E aí tem um teste muito legal que a gente fez, que é o seguinte... Ele não tem... bom você falar isso aí, porque você vê como ele faz, ele testa, ele não foi direto lá para... Tem gente que é doida, que já pega... A diferença entre o doido e o inventor consciente é isso. Ele está fazendo todos os testes passo a passo, né? Foi devagar. Jamais, depois que você tem filho, tem que ter responsabilidade, né, Faustão? Não dá pra brincar. Tá vendo, Anny? Negócio de ficar pulando de bungee jump, depois que tem filho, olha lá. Esse aí a gente fez um teste legal, que eu saí de dentro do submarino enquanto ele tava na água. Que era uma coisa que eu tinha que saber fazer. Porque se der alguma coisa errada no mar, você tem que escapar dele. Ainda Então, que esteja lá embaixo mesmo? lá Dá pra embaixo. sair e... Dá pra sair. É. Foi o que eu fiz aí. Então tem um oxigêniozinho pequenininho na minha boca ali. E aí a gente deixa a água entrar no submarino. Tem uma torneira do lado de dentro que se abre e deixa a água entrar. Ó, já tá no meu pescoço a água. E aí eu saí. Essa hora aí parece um parto. Olha aí, ó. Olha esse sufoco. Tem que fazer esse tipo de... Tem que ter uma saída de emergência aí. Ô, Iberê, mas você falou que tem que ser pesado para descer, mas para subir também ele tem que voltar para... Aí tem um novo, segredinho. Ele tem um reservatório na frente e atrás, como se fosse uma caixa d'água fechadinha. Na hora de descer, você enche de água. 400 quilos, 400 quilos pesa essa coisinha assim, ó. Não, 400 quilos só de chumbo, Faustão. Só de chumbo? O peso todo deu uns 900 quilos. Porque tinha mais o peso do submarino, mais o meu peso. O seu peso é de ponta esquerda, você é magrinho. Mas ainda tem um cilindro de mergulho, 2 cilindros de mergulho, motor, então somando tudo. Puro, quase 1.000 quilos, quase uma tonelada, meu. E pra voltar, como é que você estava explicando? Você tem 2 reservatórios que eles, na hora de você descer, você enche de água. Aí ele desce. Na hora de subir, você pega o ar comprimido de mergulho que tá lá e joga o ar para dentro desse reservatório, que funciona como se fosse uma boia. E aí você sobe. O submarino da Marinha funciona assim também. São duas cavernas que você tem ali. No caso desse submarino, é uma na frente e outra atrás. Por isso ele tem essa bunda aí atrás dele. E não tem furo, não tem jeito de entrar nada. Não, pingava um pouquinho na minha testa ali. Um pouquinho de água entra assim. Ó, tem uma goteira que você consegue ver. Goteira no submarino, meu. Olha aí. Aquele pé de cabra ali do lado, pra quê? Aquele pé de cabra. Se der tudo errado, deu tudo errado, você tira o pé de cabra do lado e abre. Porque a gente foi com os mergulhadores também. Eu tenho um amigo chamado Luiz Fernando Buzzi, ele sempre fala, mulher é um bicho pra desconfiar do que é um negócio. Ela foi olhar pé de cabra. Pé de cabra. Mas ela tá certa, né? O que tá fazendo um pé de cabra ali do lado, pô? É pra se der alguma coisa errada, se der algum problema. Se você estiver lá embaixo e de repente não tem a pressão dentro do submarino, a água aperta muito, você não consegue abrir. E aí tem que abrir de um jeito... O João nem sabe o que é pé de cabra, ele achou que era campainha. Se apertar, vai fazer... A próxima, o que é? Temos os vídeos, Faustão, do que ele andou aprontando. Ele, por exemplo, está 2 vezes no Guinness Book, né, Iberê? 2 vezes. Uma vez por causa do seu canal e a segunda vez porque você fez uma pasta de dente de elefante. Vamos lá, Faustão. O que é essa história de pasta de dente de elefante? É uma experiência de química, que ela gera uma espuma muito, muito grande. E aí tava o pessoal no mundo inteiro fazendo essa espuma cada vez maior, disputando quem fazia a maior do mundo. Eu falei, mas vamos trazer esse recorde pro Brasil, vamos trazer o pessoal do Guinness aqui e mostrar que a gente é capaz de fazer a maior de todas. Até pra mostrar que o brasileiro... Ué. Isso aí mesmo, espuma? É uma espuma. O que é isso aí? É água oxigenada com sabão. Eu e o João aqui já estamos pensando, imagina se fosse chantilly, fosse creme, nossa, a gente ia comer inteiro. Olha, é bem parecido com o algodão, quase dá pra comer. Ela é uma água oxigenada misturada com sabão. Quando você bota um sal especial no meio, a água oxigenada solta o oxigênio. Então forma essa espuma imensa aí por causa disso. Começa a soltar muito oxigênio, esquenta. Aí você vê, tá soltando fumaça e tudo mais. E aí a gente resolveu fazer uma receita gigantesca dentro de um estádio, porque precisava de um espaço muito grande para fazer. Mas essa pasta de dente pode ser usada ou é usada em elefante? Não, tem esse nome porque geralmente o pessoal faz num vidro de química e coloca umas gotinhas de corante, quando sai forma listra igual de pasta de dente. Como é muito grande, aí o pessoal deu o nome de pasta de dente de elefante. Sim, então parecia... é só para elefante, tá? Só dá para elefante. Mas aí a gente se organizou
e resolveu chutar o balde completamente. Colocamos mais de 1 tonelada de E a dona ingrediente. Mariana entra com você nessa coisa. Tá junto comigo Ela na é bagunça. cúmplice também. É cúmplice desse crime aí. É a montagem que vocês fazem tudo. Foi, a gente teve que alugar um estádio lá em Taboão da Serra, porque Claro. era tão grande. E também ela é perigosa pra você chegar muito perto dela, tá muito quente na hora que solta. Então você tem que ter um espaço pra sair correndo na hora. E a gente chamou um pessoal pra ajudar a bom, gente. isso aí pra festa, tudo funciona bem, né? Pra empresa que quer fazer uma convenção, olha aí. Ah, gera uma bagunça bem bacana. Mas a nossa... Dá pra gente colocar um produto no meio e sobrar só o produto e a espuma só vai pra chamar atenção? Olha, até dá, mas eu vou falar pra você que tinha uma câmera no meio ali que ela não sobreviveu à experiência não, viu? Ela derreteu completamente, porque tava... Isso aí chegava no meio ali, uns 200 graus, 300 graus mais ou menos no então centro. tem jeito. Às vezes as bolhas saem até voando de tão quente que tá. E a fiscalização do livro dos recordes é bem dura, né? Cara, eles são. Eles chegaram lá, tem que medir cada coisinha, ficam de olho pra ver se a gente não tá botando nenhum ingrediente esquisito, então... a pessoa que julga lá fica olhando se você lavou tudo, se você não vai colocar nada... Porque dá pra trapacear, né? Esquentar o negócio antes e tal, pra ser todo mundo competir mais ou menos no mesmo nível. Mas o mais difícil é medir isso, porque é medido em quantos metros cúbicos de espuma gerou. Então, como é que você vai medir uma espuma toda torta, toda esquisita? Aí a gente teve que chamar um engenheiro, pro engenheiro fazer uma fórmula pra conseguir medir a quantidade de espuma. A próxima, o que é? Agora, Faustão, a gente vai ver muito prático isso, gente. É você de casa que vai estar preparando o churrasco do fim de semana, como gelar uma cerveja rapidamente. O rei das Uma invenções, o nosso Iberê Tenório de Sorocaba. Você curte o trabalho dele no YouTube, né? No canal Manual do Mundo. Mais de 3 bilhões de visualizações. Aí, João, essa praia que você gosta, hein? Churrasco e cachaça. Cachaça não, bem, cerveja. Ó, Faustão, é gelo com sal. Gelo com sal. Você pega a furadeira, coloca num barbantinho ali e gira. Ele vai das coisas mais complicadas às mais simples, é impressionante. Mas isso aí é legal, porque é engraçado fazer isso com a furadeira, né? Não vai botar a furadeira na mão do João no churrasco pra ele ficar fazendo isso aí pros amigos. Mas, se você não tiver a furadeira e fizer isso com a mão, funciona também. E gela muito rápido, porque a água fica girando lá dentro e ela vai entrando em contato com o gelo. O sal diminui muito a temperatura do gelo. Cai uns 5 graus ali o gelo, além do que ele já tá. Sim, mas aí dá pro cara beber, fazer caipirinha ou tá sujeira? Não, a lata tá fechada, né? Então não entrou sal ali. Você passa uma água em cima, dá tudo limpo. Olha, tá vendo? Agora você vai ver a temperatura que chegou isso aí. Ó, ela tava quente, tava temperatura ambiente, uns 25 graus mais ou menos. Olha lá. Cara. Burro. Vai abaixar mais ainda, hein? Vai abaixar mais. Isso em quanto tempo? Já dá Iberê? 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Nossa, em 1 minuto desaba assim? 1 minuto vai lá embaixo. E Olha a gente... aí. Tá vendo, galera? E a gente fez uma versão com liquidificador ainda, que você prende a lata dentro do liquidificador e bate com gelo e sal, aí uns 30 segundos ela já gela na hora. Tá vendo? Lógico que para fazer em casa, isso aí é quase ninguém vai fazer em casa, mas se você fizer em casa, você pega um pote de sorvete, desses vazios aí, coloca um monte de gelo, joga sal, coloca a latinha na horizontal e gira com o dedo, em 2 minutos ela gela. Então, se você chegar de casa, foi no supermercado, trouxe um negócio quente, é só pegar o gelo da geladeira e fazer isso Isso aí. é se você quer esfriar a relação, esfriar o seu casamento. Se você quiser esquentar, é a próxima que ele vai inventar como é que vai ser. Vai ser um forno. Aí você senta na hora da discussão e para de discutir. Tem que discutir. Agora, Faustão, sabe um dos vídeos mais interessantes do Iberê? Foi um que ele resolveu beber a água da privada da rodoviária Tietê. Ô, louco! Aí Pois o cara é. tá testando todo o aparelho digestivo. O que foi? A gente tava testando um sachêzinho que limpa a água, você joga na água e ele dá o mesmo tratamento que tem lá na Sabesp, que tem na água que a gente toma. E é um negócio instantâneo que eles mandam lá para lugares onde não tem tratamento d'água. A gente falou, vamos testar isso aí numa condição mais punk, né? A P&G criou uma vez um produto É desse. esse mesmo. Distribui esse no da mundo P&G. inteiro. É Esse isso da mesmo. P&G, é o sachê da P&G. Isso mesmo. Aí a gente tava fazendo um vídeo para eles. Aí a gente, o que a gente pode testar que é nojento de se tomar? Fui no banheiro da rodoviária do Tietê, aqui, que é um dos maiores terminais rodoviários do mundo. Você pode imaginar que a privada não é assim cheirosa. Aí eu catei o copo, enchi várias garrafinhas com essa água, levei pro manual, a gente misturou com um pouco de lama para dar um... Porra, pra você dar caprichou aquela ainda. cara. É, falei, mas se limpa, tem que limpar qualquer coisa. Aí a gente jogou o sachê, parece mágica, o negócio
fica clarinho eu na vi, hora. é verdade. Só que aí a gente falou, peraí, uma coisa é você enxergar a água limpa, outra coisa, ela tá limpa de verdade. Fechamos um potinho, mandamos para um laboratório analisar. Eu não falei, não vou tomar essa água, no Manual do Mundo a gente leva a sério. Levamos para o laboratório analisar, estava limpinha, podia tomar. Aí, fomos experimentar a água e estava com gosto de água da torneira, estava normal. Tá vendo? Bebemos água da privada do Tietê. Histórias do Iberê Tenório, que vai voltar outras vezes aqui. Não perca, o Iberê está sempre com o canal Manual do Mundo, do YouTube, maior canal de ciência e tecnologia da América Latina. 2 livros dos recordes, ele 2 vezes ele está lá e tem muita coisa para contar. Obrigado, Iberê. Até a próxima. O pai da Helena e da Melissa. É hora de abrir o saco de risadas pra galera. Especialmente para o José Alípio Ramalho, galera da Jet Set. O Carlos Bittencourt, a Patrícia, do Bela Sintra, o Diego Candeleiro. Orgulhosamente, nós vamos receber, gente, não um humorista, mas um antropólogo, um sociólogo, um francês que adotou esse país e que conhece esse país mais do que nós mesmos. Por quê? Poucas vezes eu vi, né, o cara ser tão perspicaz de descobrir as características desse glorioso Brasil, quanto essa figura que vem aí. E ele é um sucesso extraordinário, não só na rede social, como também em show. Não para de fazer show. É um show atrás do outro. Então vocês vão conhecer Paul Cabane. Vem aí! Ei, figura! Tudo bem? Prazer, meu. Que esse cara... Você jogava basquete na França? O que você fazia, Paul? Não, eu fazia nada, mas eu já ouvi umas 50 mil vezes que eu deveria jogar basquete. Você é de Paris? Que cidade você é? É, sou de Paris. E, inclusive, é uma cidade difícil porque ela tem fama de ser uma cidade onde as pessoas são um pouco rudes, arrogantes. Gozado, eu já fui 500 vezes lá, não senti isso, não. Não? Até porque minha mãe falava muito bem francês e ela era doente pela França, apaixonada pela França. Mas tem gente que faz essa coisa. Você acha que cidade grande, às vezes, é diferente? Por exemplo, São Paulo, você foi para o interior, você está indo conhecer o Brasil inteiro. Tem diferença? Eu acho que em Paris, eu vou te dizer, eu analisei bem, tem que ter sinceridade, não é porque eu sou de lá. Eu analisei bem, eu acho que tem 2 tipos de parisienses. Evita os 2. Agora, eu acho que é sim uma coisa de gente de cidade grande, porque o carinho é sempre melhor e maior no interior. Mas o brasileiro é sempre carinhoso, de qualquer forma, sempre te recebe muito bem. Então, em qualquer lugar do Brasil, eu me sinto muito bem recebido. Às vezes, demais até. Quando eu entro em lanchonete brasileira, é um carinho que o gringo estranha um pouco. Uma vez eu entrei, a moça falou assim, tudo bem, meu amor? Na lanchonete brasileira? E depois voltou e falou, vai querer um café, meu bem? Pedi um café, ela voltou e falou assim, vai querer sobremesa, meu anjo? Falei, moça, está indo muito rápido. O problema... É verdade isso, não é? Você viu como é que ele conhece aqui? É demais. E por que você veio parar aqui? Conta essa história. Ei, você conheceu a Luciana aqui, conheceu lá, como é que é essa história? Eu me casei com uma brasileira em 2012, né, na França. Minha esposa morou lá. Aí ela falou, não, você precisa conhecer o Brasil. Pô. O que você fazia na França? Nada. Ah, continua aqui. Eu era, inclusive, pobre em Paris. E ninguém acredita nisso, porque pobre em Paris são 2 palavras que parece que não combinam, né? Quando eu falo isso para os meus amigos, eles falam assim, pobre em Paris seria o quê, pô? Não tinha reboco nas paredes do seu castelo? Eles acham que... Mas realmente eu fiz muitos trabalhos, eu me busquei, sabe? Eu fui assistente administrativo, garçom, corretor de imóveis, massagista. Eu era que a gente chama na França de touche-à-tout, que significa toque em tudo. No Brasil vocês falam... Não, Alexandre Frota, lembrei. Mas e daí eu conheci o Brasil de férias, né? Passei um mês em 2013 e eu amei o Brasil. Eu quis voltar para morar. Então a gente voltou em 2015. Então faz um tempão agora. Mas aí você chegou para André e para Dona Cristina e falou o quê? Ó, vocês ficam aqui que eu vou para lá? Eu acho muito engraçado porque eu não imaginei nem um pouco se fosse falar dos meus pais, mas eu falei para eles assim que eu ia querer conhecer um outro país e obviamente eles estavam tristes, né? Apesar de ser francês, eles têm às vezes sentimentos.
Mais de 40 cidades já viram o show do Paul e agora sem parar, olha aí, ó, o Parisileiro. 14 agora, Goiânia, 16 Campo Grande, 28 Campinas, 29 Americana, Araras, eu morei em Araras também, meu. Morei em Campinas, olha aí, dia 30, o homem não para. Qual é o primeiro choque que você sentiu aqui no Brasil? Vou te falar a Luciana, não, você vai gostar, ela contou um monte de mentira para você. Vou te falar a verdade, supermercado é uma coisa diferente, porque você chega num supermercado na França, a pessoa vai falar uma coisa, que é o nome do item, o preço do item. Por exemplo, 1 euro, s'il vous plaît, 1 euro, por favor. Se chega na caixa no caixa no Brasil, a pessoa vai fazer um número de perguntas. Eu estranho ainda hoje, a pessoa vai falar, no mínimo, mais alguma coisa, tem cartão fidelidade, vai fazer, débito ou crédito, CPF na nota, recarga de celular, tem estacionamento. Cara, é uma coisa... Mas é bom, porque você vai comprar um Guaraná, já faz entrevista de emprego. Eu acho bom. Tá vendo como é que é? Esse é o primeiro choque. Restaurante, como é que é? Você entra num restaurante, uma lanchonete. Restaurante, eu tenho que dizer, primeiro, que eu gosto da culinária brasileira. Eu gosto muito. E, de fato, eu faço show no Brasil inteiro. Então feijoada, você adoro. come carne de sol, tudo isso. Você é louco. Eu adoro. Sou louco, meu. Acarajé, vatapá, tudo sem cara, tudo isso, meu. Acarajé eu gosto também. É meu estômago que não está acostumado. A última vez que eu comi foi há um mês. Eu estava em Salvador. Eu juro para você, eu fiquei no banheiro uma semana. Eu também. Mas é uma comida muito variada e muito boa, a comida brasileira. Só que, de fato, vocês misturam muito. E quem já viajou, quem que é rico igual a ele, que já viajou para fora, sabe que o francês, assim como o italiano, por exemplo, não mistura. Claro. Lá é salada, prato principal, segundo prato, queijo, sobremesa, café digestivo. Até porque, se você quiser, você come o primeiro, o segundo, o terceiro, senão você para no primeiro. Aqui não. Esse aqui faz isso. Ele acha que é tudo comida aquilo. Ele vai que mistura tudo e sai que nem garçom em jangada, balançando com a bandeja, misturando pão com geleia. Não é estranho isso? Então, e daí, para responder a sua pergunta, minha esposa falou, vou te levar no self-service, Paul, que é um conceito que é simples e genial, mas não existe na França. Eu falei, vamos lá. E daí eu vi como funciona. Eu sentei, eu vi um cara levantar, ele pegou um prato, ele colocou, primeiro, lasanha, coxinha. Ele deu a volta do buffet, ainda colocou tutu e, por incrível que pareça, sushi, Faustão. Normal. Ô, louco, meu. Se isso entra, como é que sai? Tá louco. Mas é verdade, né, bom? E rodízios? Já chegou aí no rodízios? Já. O espeto corrido, que é o nome. Já. O problema do rodízio é que o garçom ele é tão educado que às vezes chega a... Porque o francês, o princípio do rodízio é que o cara chega toda hora para oferecer. Mas só que eu não me sinto de só fazer um gesto. Então eu sempre falo com muita, sabe, obrigado, dessa vez não vou querer, obrigado, mas te agradeço, não é nada pessoal. Só que depois de 73 vezes, eu tenho vontade de ir embora. Mas a carne é maravilhosa, cara. O churrasco brasileiro é uma coisa... É maravilhoso, cara. Parabéns. Quer dizer, você não é churrasqueiro, não é um parabéns para você, mas digo... Não, mas tudo bem, obrigado. Indiretamente... Eu nem sei onde fica o espeto, é verdade. Esse é Paul Cabane. Esse francês que adotou o Brasil, foi adotado pela galera e que faz um sucesso extraordinário. E especialmente quando ele mostra para todos nós como ele entende, se é que ele entende. Por exemplo, as pessoas aqui no Brasil, elas são diferentes do que você viu em outros países, e especialmente na França. Eu gosto muito do carinho brasileiro. Sim. Quando me perguntam o que eu mais gosto do Brasil, eu sempre falo que tem o clima e tem as pessoas. Sim, o brasileiro é muito afetuoso, às vezes até demais. Não, aqueles cara que faz assim, não, oi aí, pô, sabe? Né? É verdade, pica-pau, né? Te toca assim, O abraço é uma coisa, por exemplo, que não existe na França. Ou você dá um aperto de mão, ou você dá um beijo. Ça va bien, e daí eu não conhecia o abraço, aí eu tentei improvisar, né? Eu não sei se eu exagerei, mas eu demorei para me acostumar. Mas é bom, só que às vezes, como vocês têm essa coisa de ser tão educados e tão legais, às vezes vocês falam coisas que são para ser educadas. Não para valer a pena. Exemplo, o brasileiro fala assim, aparece lá em casa. Eu apareço. Tá vendo? Tá certo,
O que mais que você ouve aí que você fala, bom, mas aqui é diferente? Eu vi que a senhora gostou muito. Posso contar só uma história que acabou de acontecer antes de entrar no estúdio, que eu cheguei aqui na Band e eu passei na frente da plateia, que vocês estavam lá fora esperando, e com muito carinho, algumas pessoas me pediram foto. Poucas, porque eu sou muito desconhecido ainda, mas assim, uma quantidade razoável. Inclusive, obrigado pelo carinho. Só que uma dessas moças, que não sei onde está sentada, falou assim, quem é ele? Só que eu ouvi, aí para brincar eu falei, sou atacante do Corinthians. Ela falou, ah, é? Foi muito bom. Não sei onde está a moça, mas foi muito bom. Tá ali, A ó. galera sabe, ela... Tá vendo, Ele só não joga domingo porque ele tá machucado. Um beijo, Paul Cabane, esse francês que adotou o Brasil, Anne. Fausto, eu sigo você no Instagram, Tudo enfim, bom. é maravilhoso. Obrigado. E eu adoro realmente quando você compara o que o brasileiro fala, que é completamente diferente do francês, né? Você se imagina saindo do Brasil hoje, morando fora do Brasil, ou você já adotou o Brasil como seu país? É que eu adoro o Brasil. Todas as vezes que eu me questiono sobre sair do Brasil, eu vou responder sem piada. É que, em seguida, eu já entro num bar, numa cafeteria, o cara já troca uma brincadeira comigo, e aí eu lembro dessa leveza brasileira, que é muito gostosa. E daí eu não tenho a menor intenção de ir embora. Tem uma outra coisa também, que aqui eu faço shows. Então, um negócio que é dinheiro. Eu gosto muito disso aí. Então, Mas se for para a França, já pensou você voltar e usar esse mesmo sistema e mostrar para o francês, para os seus conterrâneos... Como que é ser francês na França? Como é ser francês na França? Você está ferrado. Não, eu tenho Lá vocês não vão ter essa paciência com você, não. Não, eu tenho esse... Aqui a galera curte mesmo. Eu sei, apesar que as piadas são ruins, eu que escrevo elas. Mas eu tenho esse sonho de ter uma carreira na França, que seria talvez o contrário, o francês que volta após muitos anos e que redescobre o país dele. Mas eu não sei se vai dar certo, eu vou tentar. Se não der certo... Na verdade, o que o Paul faz é uma crítica à sociedade, aos costumes. Você precisa ser muito inteligente, muito preparado para fazer. E com humor. Aqui é o jeito brasileiro. Na França é um belo desafio. É um desafio, mas eu vou tentar. Se não der certo, eu volto aqui e continuo fazendo as mesmas piadas durante 20 anos. Também você pode ir para a Argentina, só a América do Sul já dá para, né? Não, mas eu gosto muito do Brasil e tenho um carinho muito grande. Também eu conheço bem o Brasil, eu não conheço outros países igual o Brasil, porque é uma percepção fina, né? Ter que perceber... Tem os problemas daqui, a questão da violência, uma série de coisas... Mas até nisso você parece que você já absorveu também o jeito brasileiro. É porque até os assaltantes, assim, eu sei que é um assunto pesado, mas até eles são, às vezes, carinhosos. Isso é uma coisa que eu nunca entendi. Ô, louco! Eu já fui alvo de um assalto. Você já foi assaltado? Já, mas você sabe o que o cara falou? Ele percebeu que eu tinha sotaque. Ele falou, você é de onde? Eu falei, sou da França. Eu com medo. E o cara falou assim, da França? Legal, cara. Vê o celular aí. Não tinha nada a ver. Tá vendo, meu? Isso é o charme do Brasil. Você já foi em velório aqui? Enterro? Não fui em velório, mas eu fui... Crematório? Eu ouvi falar que é mais afetuoso que os velórios na França. Velório na França é uma coisa... Como é que é? Morreu. Mas aniversário assim, tudo é triste, não tem evento muito feliz, sabe? O aniversário de um francês é assim, um bolo, as pessoas ao redor, joyeux anniversaire, que é o parabéns, e é esse nível de alto astral, sabe? E tem hora para acabar também. E tem hora para acabar. Às vezes o velório do cara, dependendo de quem morreu, é mais animado que os aniversários dele. E no Brasil, como é que é? No velório? O velório ou o aniversário que você foi? Aniversário é uma coisa boa demais, mas principalmente Na verdade, assim, depende, porque às vezes eu faço aniversário e tem uma coisa que o brasileiro... Você convida 30 brasileiros, você não sabe se vai chegar a 5 ou 70. Tá vendo, João? Aí, ó. É isso que eu falo para você, João. Eu aprendi na França. Tem que convidar o número certo. No começo, você teve dificuldade com horários aqui ou não? Na verdade, eu tive dificuldade com o horário de entender que o horário não é sempre pontual. Então, por exemplo, o cara te convida na casa dele, ele te convida às 19. Não chega às 19, porque senão nem ele está na casa dele. Está entendendo? É verdade, né, galera? Aí, tá vendo? Olha aí, impressionante. Olha aí.
Ah, eu tô aqui rindo, Faustão. Não sei mais nem para onde ir, porque essa conversa tá tão gostosa. Farmácia, você já foi na farmácia? Da farmácia? Farmácia aqui. Eu fui na farmácia uma vez. Não, quer dizer, uma vez. Não, desculpa. Isso é... Tá bem. É vício de stand-up, que fala sempre, uma vez eu fui lá. Não, eu fui várias vezes na farmácia, porque eu tenho uma saúde muito fraca. Mas uma coisa que eu percebo é que vocês dão desconto. Isso não faz nem parte das minhas piadas, mas já que você falou, vocês dão desconto sem nem pedir. Tipo, Isso é verdade. Você já percebeu isso? Eu chegava no caixa, cada vez que eu chego no caixa, a moça falou, é R$80, mas para você é 65. Mas eu falei, como assim para mim? Você nunca me viu na vida, nem pedi desconto? Quem paga 80, então? A vida como ela é. Por isso que eu falo, ele é um sociólogo do mundo de hoje aqui, Paul Cabane. E a Luciane, como é que encara você com esse teu espírito? Foi desde o começo assim ou você fez um tipo sério para conquistá-la? Não, eu na verdade, uma vantagem que eu tive que minha esposa gosta muito da língua francesa e eu percebi, inclusive, que a língua francesa é uma língua que é atraente. Não sei se de vocês... Quem, por exemplo, levanta a mão, quem acha que a língua francesa é charmosa? Olha a galera aí, ó. Você tá viu? vendo? É muita gente. Mas o engraçado é que nós, franceses, a gente não tem essa percepção que nossa língua é bonita. Vocês não sabem, não sentem isso? Não, inclusive ainda bem, imagina. Sacha Distel, ô louco. Não, mas não tem esse... Yves Montand, Dalida, tá louco aí. Mas os cantores, as cantoras... François Hardy. Você vai para com quantas da lista dos cantores? Só para eu saber. Tô brincando. Os caras dos antigos. Eu sei, Faustão. Mas ainda bem que a gente, inclusive, não tem essa imagem. Imagine se nós, franceses, ficássemos excitados ouvindo nossa língua. Seria inviável. Bonjour, gostoso. Mas isso ajudou a conquistar minha esposa. E eu mesmo, por meu lado, eu fiquei atraído porque a brasileira, em geral, é uma pessoa intensa, né? O povo, e o brasileiro também, inclusive, vocês são pessoas muito intensas, né? Até tem uma palavra que chama borogodó, né? Que o homem brasileiro, de fato, ele tem... Eu fui pesquisar no dicionário isso. Charme latino, atração irresistível, de borogodó. E, de fato, o homem tem isso. Ele sabe, assim, te olhar com intensidade, chegar em você, te pegar firme pela cintura, te dar um beijo gostoso. Pô, mas que país é esse? A mulherada tá reclamando isso, que não tem mais homem assim, pô. Que país que ele tá? Eu não sei. A mulherada anda reclamando, dizendo que os homens não estão chegando mais assim. Esse Latin Lover que ele interpretou aqui, ele vai pra novela, meu. Mas, eu não sei, eu tô supondo, digo, mas... Ah, bom, tudo bem. Porque pô, a mulherada reclamando aqui que tá feia a coisa. Mas a minha esposa reclamava do contrário, que eu era mais frio. Porque como brasileiro vocês têm essa coisa mais calorosa, às vezes minha esposa mandava uns textão nas redes sociais e eu respondia assim, oui, que é o sim, né? 3 letras. E ela falava, você tá louco, eu te mando um textão, pô. Você responde com 3 letras, pô. Aí eu mandava, oui, 7 letras. Mas é uma história que dura 12 anos já. Mas você acha que você já está mais... Nesse sentido, você acha que já quebrou seu coração? Você já está com borogodó também? Ou ainda não? Vai ficar muito tempo aqui, vai voltar para a França, ninguém reconhece você mais. É verdade. Você tem que ir para a Suécia, qualquer outro lugar. Não, mas é ainda mais frio. A Suécia é ainda pior. Você sabe, né? Pinguim vende cobertor na esquina lá. Mas eu acho que eu peguei mais, sim, do espírito, mas a minha esposa ainda reclama muito. Por exemplo... Eu lembro que uma vez eu estava... Ela acha que eu sou sistemático, o que eu chamo de organização, mas ela não pensa assim. Eu lembro que uma vez eu estava com a agenda e eu falei, eu estou organizando o mês, então se você quiser ter um carinho íntimo, eu consigo dia 7, pode ser? Não, mas é para se organizar. E ela falou assim, você tá louco, você fica agendando esse tipo de coisa, pô. Isso tem que acontecer, isso é natural. Eu falei, tudo bem, desculpa, só vamos fazer acontecer dia 7, pode ser? Essa piada era melhor na minha cabeça, desculpa. É verdade, não, é melhor nele. Aqui, galera, está conhecendo um pouco do que é esse sociólogo do humor da atualidade. E ele vai ter que fazer isso aí. Voltando para a França, ele faz, em função dos costumes franceses, o que ele faz aqui com o Brasil. E ele percebeu muito bem o jeito brasileiro. E então você vê, ó, no velório, seja no enterro, carnaval, como é que foi?
Carnaval, nunca fui muito em carnaval porque eu sou uma pessoa que tem um pouco de medo da multidão, sabe? Mas uma coisa que eu percebo que no dia do carnaval é o dia que mais tem flanelinhas. E flanelinha eu tenho uma história, porque... Por exemplo, não existe no mundo inteiro, não tem esse negócio de você paga um dinheiro para o cara guardar o seu carro, entre aspas, olhar o seu carro na rua. Então, eu não sabia o que era. Eu estacionei meu carro, eu morava no sul, em Maringá. E eu estacionei o carro, chegou um rapaz que falou assim, R$5 para olhar seu carro, chefe. Falei para minha esposa, primeiro, por que chefe? Só porque eu sou francês, ele acha que eu sou chefe de cozinha? E segundo, R$5, eu sei que o brasileiro é generoso, né? Mas o meu carro está na rua, quer olhar? Olhe, não precisa me pagar. E minha esposa explicou, não, pô, é um flanelinha, alguém que por alguns trocados, ele quer vigiar seu carro. Falei, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi, quer dizer, contra 5, se um bandido armadíssimo, pesadão, vier para roubar meu carro, esse fofinho vai defender meu carro com uma flanela na mão. Esse é Paul Cabane! Brevemente aí na sua cidade, porque já foram 40, tem mais 2.000 cidades para você contratar. O brasileiro. É uma misto de... brasileiro em Paris, Paris no Brasil, e esse sucesso é não só na rede social mesmo. Ó, mais de 40 cidades já viram e ele vai voltar outras vezes aqui, porque ele vai ficar aqui mais uns 15 anos. A dona Cristina e o André não vão deixar ele voltar. Obrigado, meu. Parabéns. E você é de uma criatividade muito legal. Agradeço. Eu vou falar que quando eu cheguei no Brasil, a família da minha esposa sempre colocava você na televisão, então para mim é uma grande honra estar aqui. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. Obrigado, Paul. Maravilha. Paul Cabane. Show de humor pra galera aqui. Logo depois dos reclames da Band, estamos de volta. Vitrine do Faustão. Sócrates Nolasco Amaraz. Aqui, Gustavo Gumero. O Gritos de Guerra, o conflito Rússia-Ucrânia na voz das mulheres que sofrem. Sambalanço, a bossa que dança, um mosaico do Tarek de Souza, que é um crítico musical que aborda sobre o sambalanço, que é esse estilo musical pouco conhecido no Brasil, que surgiu em paralelo com a bossa nova. Estamos falando de sambalanço. A galera que acompanha o time do Faustão também pode conferir no YouTube, no Instagram e pelas 45 emissoras da Band em todo o Brasil, mais de 15 países recebendo a nossa imagem aí. E lembrando que aqui nesse time tem a produção de arte da Simone Catelli e da Juliana Cleto, a cenografia da competente Silvia Gandolfi, Léo Roncon, Mirella Aleixo. E esse é a sua paciência. Obrigado.